Salve, salve! Band News Entrevista começando neste sábado, dia 12 de novembro. Eu sou Pamela Lucciola, é um prazer enorme estar na sua companhia aqui, na sua sintonia aqui na nossa Band News FM Salvador. Osaná Serravalli na operação de áudio. Bom dia, Osaná. Bom dia! Maravilha! Bom dia empolgado, Osaná. Coisa boa que o sábado não faz, né, minha gente? Muito bem, vamos lá, olha, bom, você sabe que aqui a gente sempre bate um papo sobre diferentes assuntos. Hoje a gente começa falando de saúde, um tema que inclusive eu tenho muito interesse em ouvir, então você que está sintonizado também preste atenção. Eu vou receber aqui a doutora Jaqueline Carneiro, otorrinolaringologista, para falar, minha gente, sobre zumbido no ouvido, aquele barulhinho chato que permanece no ouvido e que atrapalha muito a nossa qualidade de vida. Doutora Jaqueline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pamela, bom dia a todos, muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Exatamente, o zumbido no ouvido, que eu já vi que são causas diversas, né? São inúmeros fatores que podem causar o zumbido no ouvido. Por exemplo, um trauma, né? Quando você ouve uma música muito alta ou você é colocado em alguma situação que afeta a sua audição. Mas existem outras razões também que podem causar esse zumbido no ouvido, doutora Jaqueline? Exatamente, Pamela. Então, zumbido é um sintoma extremamente comum na população, né? Uhum. Cerca de 20 a 24% da população brasileira sofre com zumbido. Então, a gente, só por esse número, a gente já vê que é uma quantidade de pessoas que têm esse sintoma e muitas vezes sem investigação, né? Sim. Então, assim, uma das principais causas, ou a principal causa de zumbido é a perda de audição. Quando a gente fala em perda de audição, a gente logo lembra aquele senhorzinho que fica pedindo para repetir, mas não é bem assim. Muitas vezes o paciente tem perdas auditivas muito sutis, muito pequenas, que não vai perceber no dia a dia. E essa é a principal causa de zumbido. Porém, muitas vezes essa perda auditiva também pode acontecer, como você falou, após um trauma. A gente chama de trauma acústico, foi para um show, ficou perto da caixa de som. E aí chega à noite, ali no silêncio do quarto, aparece aquele apito no ouvido, que muitas vezes vai durar 1 a 2 dias e não vai incomodar. Uhum. Mas a quantidade de causas que podem fazer com que o zumbido apareça são inúmeras, né? Então a gente pode considerar os problemas metabólicos, como por exemplo um diabetes não diagnosticado, problemas tiroidianos, algumas alterações hormonais nas mulheres, também pode contribuir para o aparecimento do zumbido. Alterações cervicais, então dor muscular na coluna cervical também é uma causa de zumbido. Aquele paciente que trabalha no computador, que tem aquela tensão de trabalho o dia inteiro, pode ter o zumbido por conta de alterações musculares. Uhum. E as próprias alterações da própria orelha, né? Doenças da orelha, as otites, também são causas de zumbido. Entendi. Bom, eu, por exemplo, como jornalista, eu uso muito ponto de ouvido, né? E só de um lado também. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, ao longo do tempo, já tenho 10 anos apresentando e usando o ponto de ouvido como um hábito diário, né? Na televisão. E isso, de uma certa forma, afetou a minha audição de um lado. Né? Eu percebo que de um lado eu tenho esse, quando eu paro, chego em casa, eu percebo que aparece esse zumbido e que me incomoda bastante hoje, mas que há anos atrás era uma coisa para mim corriqueira. Mas você chama atenção aí para, por exemplo, alterações metabólicas, né? Doenças na orelha, enfim. Então, quando você tem essa questão do zumbido no ouvido, é preciso se atentar a outros diagnósticos também, né, doutora Jaqueline? Exatamente. Começar a pesquisar, de fato, o que é que está causando isso, se não é um sinal, um alerta para outras doenças, né? Exatamente. A investigação do zumbido é super importante, né? A gente tem que entender qual é o sintoma do paciente, o grau de zumbido, o grau de desconforto. Mas quando a gente conversa com o paciente sobre o zumbido, a gente abrange um pouquinho a cabeça para investigar no dia a dia. Até questões de ansiedade, quadros depressivos também podem influenciar no aparecimento do zumbido. Você falou uma causa muito importante, o uso de fone de ouvido. A gente tem visto o surgimento de zumbido em idades muito mais precoces.
porque a gente tem usado, essa geração mais nova usa muito fone de ouvido, num volume muito alto. E isso, o trauma diário, constante, o uso de fone de ouvido por horas, pode ser uma das causas de zumbido. Então, essa geração nova é uma geração que pode ter um percentual de zumbido muito maior, né? Então, talvez aí daqui para frente a gente veja uma quantidade de pacientes que sofrem por esse mal cada dia maior na população brasileira. Uhum. Agora, ter o zumbido significa que vai existir a perda auditiva, doutora Jaqueline? Não necessariamente. Tá. Existem alguns pacientes que têm audição completamente normal e o zumbido aparece. E isso aí é um dos sinais para a gente começar a investigar as outras causas. A coluna, as questões emocionais, as questões alimentares, tudo isso pode influenciar. Eu queria enfatizar uma coisa importante assim, nesse momento. A gente tem uma campanha, né? Existe uma campanha nacional que envolve fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, neste mês de novembro, né? Sim. A gente chama de Novembro Laranja, que é uma campanha de alerta mesmo à população sobre o zumbido. Então, a gente começa a procurar fazer campanhas, programas, conversar mais com as pessoas sobre esse sintoma super importante, que vem cada dia sendo mais divulgado, que para a gente é bem importante. Exatamente. A gente tem que ligar também o sinalzinho de alerta, que o zumbido pode ser uma coisa mais simples, que a gente pode resolver até às vezes no consultório, como por exemplo, um tampão de cera no ouvido. Às vezes o paciente chega com um zumbido que surgiu ali depois de ter mexido um pouquinho no ouvido, com alguma haste flexível, algum objeto. Aí o zumbido apareceu, a gente vai examinar o paciente, tem uma rolha de cera, a gente limpa ali aquele ouvido, esse zumbido desaparece. Mas existem outras causas mais importantes e que precisam ser diagnosticadas. Alguns tipos de tumores de ouvido também pode ter como seu primeiro sintoma o zumbido. Por isso é tão importante a gente conversar sobre esse tema. De fato, então, a partir do momento que você começa a sentir, né, alguma coisa atrapalhando ali a sua audição, um zumbido de fato, o médico correto para se procurar é o otorrinolaringologista, não é isso, doutora Jaqueline? Exatamente. Ele é a porta de entrada para a investigação. Normalmente, o tratamento do zumbido vai ser multiprofissional, mas o otorrinolaringologista é aquele que vai trilhar o caminho do tratamento, né? É super importante que a gente examine, converse, faça uma anamnese completa. A gente conversa muito com o paciente de zumbido para tentar entender esse sintoma. E a partir daí a gente vai fazendo interligações com outras especialidades, dependendo de cada caso, né? Muito bem. Então, descartando, né, causas mais sérias, por exemplo, como é que a gente trata o zumbido mesmo, né? E se existiu alguma perda auditiva, há como recuperar essa perda? Então, cada caso é um caso. Zumbido é um sintoma. Então, é como se fosse uma dor de cabeça. É um sintoma que pode ser de várias doenças. Então, dor de cabeça pode ser desde uma simples enxaqueca, um abuso de cafeína ou a falta da cafeína, o paciente pode ter dor de cabeça. O zumbido é a mesma coisa, é um sintoma de alguma doença. A perda auditiva é uma das principais causas. Existem perdas que são reversíveis, mas a grande maioria das vezes as perdas auditivas, a gente não consegue fazer com que essa audição volte ao normal. Mas a gente precisa identificar a causa dessa perda, para a gente tentar retardar essa progressão, para que esse paciente não perca cada vez mais essa audição. A gente faz de tudo para proteger esse ouvido acometido. E a partir daí a gente vai tratar os sintomas. Se o sintoma for a perda auditiva, existem algumas medicações que a gente pode tentar fazer para aliviar os sintomas. A gente também pode usar, abrir mão, né, de lançar mão de algumas técnicas, como a terapia sonora, que a gente pode ter auxílio de aparelho auditivo ou não. Sempre é importante lembrar que um dos pilares para o tratamento do zumbido é um estilo de vida saudável. Então, algumas restrições dietéticas, abuso de doce, daqueles carboidratos de rápida absorção, as massas, pães, isso também pode influenciar.
o abuso da cafeína, dos achocolatados, isso também ajuda no nosso tratamento. Fazer a prática de atividade física, né, fazer um exercício aeróbico, manter um estilo de vida com o menor potencial de estresse possível. Então, fazer caminhadas ao ar livre, caminhadas na praia, afinal de contas estamos em Salvador e a gente tem essa oportunidade. Tudo que pode melhorar a qualidade de vida do paciente com zumbido também vai auxiliar no seu tratamento. Muito bem. Bom, estou conversando com a doutora Jaqueline Carneiro, otorrinolaringologista, sobre o zumbido no ouvido, esse incômodo que pode, inclusive, doutora Jaqueline, afetar. Você falou, né, sobre uma das causas estar associada à questão da perda auditiva, mas também sobre as questões do hábito de vida, né, dos mais jovens hoje em dia, usando muito fone de ouvido. Eu trouxe aqui um exemplo meu, e que acabam afetando ali também, aparecendo esse sintoma, né, que é o zumbido. Então, assim, é ficar atento, porque hoje uma pessoa de qualquer idade pode ter esse zumbido, inclusive as crianças, doutora Jaqueline. Inclusive criança. É bem importante a gente lembrar que, como a gente tem outras causas de zumbido, a gente tem que estar atento às crianças. Às vezes as crianças dão um sinal de algum problema otológico com as hipersensibilidades auditivas. Por exemplo, um liquidificador que bate na cozinha, a criança fica muito irritada naquele momento, que ele tem uma intolerância a determinados tipos de sons. Então, pacientes que vão para um ambiente com mais pessoas, conversando com aquelas criancinhas que não gostam de ficar no ambiente com muita gente, gostam de ficar mais isolado. As intolerâncias a sons também pode ser um sinal do zumbido. Então, às vezes a criança não relata o zumbido, mas indiretamente a gente pode pegar sinais e depois a gente vai colher na historinha ali que existe um zumbido naquele ouvido e pode sim afetar a qualidade de vida dessa criança. Pois inclusive desenvolvimento escolar, né? Claro. A questão da socialização. É bem importante a gente investigar nesses casos também. E problemas no ouvido muitas vezes acabam causando outros problemas, né? Dores de cabeça, a falta de concentração mesmo, dá aquela ansiedade, o estresse, insônia. Então, são outras questões que, infelizmente, eu falei aqui, estresse, ansiedade, são questões tão comuns, né, na sociedade atual. Mas, enfim, a gente precisa dessa sensibilidade de entender o que está se passando com a gente e procurar ajuda cada vez mais rápido. Então, uma ótima oportunidade é aproveitar o Novembro Laranja, né? Como você chamou a atenção, doutora Jaqueline, desse mês de atenção ao cuidado com o ouvido, de fato, né? Com as doenças auditivas. Então, de fato, uma ótima oportunidade para fazer uns exames, ou talvez ou talvez seja só para tirar aquela cera extra do ouvido mesmo, como você trouxe aí, doutora Jaqueline, né? Fazer aquela limpeza, né? Cuidar melhor do nosso ouvido e da nossa audição, né? Exatamente. A gente tem a saúde auditiva, a gente também tem que estar atento, né? É muito comum a gente passar pelos oftalmologistas, fazer aqueles check-ups oftalmologistas, mas a gente acaba esquecendo da nossa saúde auditiva, que não deve ser esquecida. É importante. É um sistema sensorial bem importante para o nosso dia a dia, para a nossa socialização. Eu gosto muito de dar atenção aos idosos. A gente precisa evitar com que esse paciente tenha uma perda auditiva muito importante. A gente tem que intervir antes que ele chegue ao isolamento social, aquela dificuldade extrema auditiva. Então, a gente precisa intervir, estar atento, chamar aquele vozinho para ir no otorrino todo ano, para a gente procurar identificar alguma alteração na questão auditiva. Muito bem, doutora Jaqueline, antes da gente encerrar, surgiu uma dúvida aqui do nosso operador de áudio, que ele me perguntou se, a partir de que idade o pai, mãe responsável deve levar a criança ao otorrino? Para avaliar a questão auditiva, a gente avalia ao nascimento. Hoje em dia a gente faz o teste da orelhinha ao nascer, até os primeiros 15 dias de vida. Isso aí foi super importante para o nosso desenvolvimento escolar. Foi muito importante a gente colocar essa triagem inicial ao nascer. Mas depois disso, pelo menos na idade para entrar na escola. Então, em torno de 3, 4 anos de idade, antes da gente colocar a criança na escola, fez a matrícula, marca uma consulta com o otorrino para a gente fazer alguns exames, avaliar esse ouvido, que é importante que a criança escute bem para aprender.
né? A gente precisa Claro. escutar para aprender. Então, a gente faz a identificação. Eu gosto sempre de orientar meus pacientes que retornem na primeira semana de aula. A gente avalia toda essa saúde auditiva da criança para a gente conseguir ter um bom rendimento escolar e um bom desenvolvimento. Muito bem, doutora Jaqueline Carneiro, otorrinolaringologista. Muito obrigada pelas informações, tá? Um ótimo sábado para você. Obrigada, Pamela. Obrigada a todos. Um bom sábado. Valeu. Tá aí, informações valiosas, viu, minha gente? Vamos se cuidar.